João está vendo as almas dos justos, as almas dos santos. Isso não é um evento isolado do judaísmo, porque o judaísmo também tem essa mesma percepção, tá? A mesma compreensão espiritual de que as almas dos justos estão lá no altar de Deus. As vozes dos justos estão clamando debaixo do altar de Deus. Ou seja, se ouve no mundo espiritual o clamor daqueles que foram mortos, daqueles que foram assassinados. Agora, de que está falando? De quem está falando a referência de Apocalipse na abertura do quinto selo? Que almas são estas que são vistas debaixo do altar de Deus nos céus? Então, sim, há uma atividade espiritual constante, há um eco, ao som de uma voz, ou melhor, de muitas vozes, que clamam a Hashem por vingança, por Nikamá. E nós precisamos entender, olhando ao nosso redor, ao cenário geopolítico, das coisas que estão acontecendo hoje, como entender esse capítulo e esse quinto selo de Apocalipse. Eu sou Rabino Yosef Baruch, trazendo mais esse vídeo para vocês. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, Rabino Yosef Baruch, e novamente trazendo uma meditação, uma leitura com muita atenção espiritual aos eventos que estão acontecendo nos nossos dias, e hoje trazendo a sua atenção para esse quinto selo do livro de Apocalipse, onde se vê almas debaixo do altar de Deus clamando por vingança. Hoje nós vamos entender e compreender o que é isso e se tem alguma ligação com o que está acontecendo agora. Então eu peço a sua atenção para isso. Está acontecendo agora no mundo, tá? Esses eventos que nós vamos mencionar aqui. Então, já seria isso uma expressão daquilo que virá, ou já é o quinto selo. Vamos ver o que está acontecendo aqui, porque dentro da perspectiva do cavalo branco e dos outros cavalos que vêm, ou seja, do primeiro, segundo, terceiro, quarto selos, vai vir o quinto selo. Então, já estamos vendo a expressão do que virá. Então, fique conosco aqui até o final desse vídeo. Eu peço você que deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo. Mais uma vez eu peço, sempre que você compartilha o vídeo, você está contribuindo também para propagar a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. Veja, aqui estamos falando de palavra de Deus, que tem o testemunho de Yeshua, o Messias de Israel. Nós somos judeus e não judeus, crentes no Messias Yeshua de Nazaré, o verdadeiro e único Messias de Israel. Então, você que tem essa fé, você que crê, você que quer aprender mais, estamos aqui trazendo a palavra do eterno Deus no seu sentido profético para esses últimos dias. E é claro, nunca deixando de harmonizar com a tradição judaica, com tudo aquilo que as coisas boas que os sábios de Israel deixaram para nós. Bom, vamos lá, quero convidar você para que a gente já vá para o texto, vá para esse slide que preparamos para vocês, porque sim, o assunto ele é urgente, é assunto de últimos dias, é assunto de Aharit Yamim. Vamos lá, mais uma vez, mais um vídeo que desperta a alma, que desperta o espírito daqueles que amam a vinda do Senhor, a vinda de Yeshua, né? Que muito em breve vai acontecer. E esse cenário geopolítico que nos leva a entender as escrituras de uma maneira mais profunda, hoje nós trazemos quem são as almas clamando debaixo do altar de Deus nos céus, ali em Apocalipse, na abertura do quinto selo. Será que nós podemos entender
o texto bíblico à luz dos fatos e dos eventos dos dias atuais, esses eventos que têm acontecido hoje diante dos nossos olhos, até porque hoje nós estamos cercados ou imersos na tecnologia que nos favorece, nos proporciona conhecer as coisas, às vezes em tempo real, com um delay de um segundo ou dois acontecendo lá do outro lado do mundo e a gente pode ver daqui agora por meio da internet, por meio de um telefone celular, por meio de um computador, por meio da televisão, nós podemos ver, presenciar aquele fato acontecendo do outro lado do mundo. Coisas que não podiam acontecer em tempos passados. Nossa geração é uma geração que está presenciando o cumprimento profético da palavra do eterno Deus. E isso expresso nas palavras de Deus através de seus profetas, seus santos profetas no passado e também dos santos emissários, santos apóstolos do nosso Mashiach Yeshua, aqueles talmidim, aqueles discípulos do verdadeiro Messias de Israel, Yeshua de Nazaré. Então, vamos aqui, continuando, né, nesse compartilhar, hoje trazendo essa perspectiva. Quem são essas almas clamando? Quando você abre as páginas do Sefer Hitgalut, do livro de Apocalipse, você vê este quinto selo aberto. E ali existe uma expressão que nós vamos ver agora, na abertura desse quinto selo. Trazemos aqui o texto traduzido do grego para o hebraico. כאשר פתח את החותם החמישי, ראיתי מתחת למזבח את נפשות הטבוחים על דבר האלוהים ועל העדות שהחזיקו בה. והם צעקו בקול גדול, עד מתי אדוני הקדוש והאמיתי? לא תשפוט ותנקום את דמנו מיושבי הארץ. לכל אחד מהם ניתנה גלמה לבנה ונאמר להם, לנוח עוד זמן מעט. עד שימלא גם מספר חבריהם העבדים והאחיהם והעתידים להרג כמוהם. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, Adonai, santo e verdadeiro, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam na terra? E foi dado a eles vestes brancas, e lhes foi dito que descansasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos, que também haviam de ser mortos como eles. Então, quando nós olhamos essa visão que Yohanan Hashaliach, o apóstolo João, ele teve na ilha de Patmos, em especial no momento em que o quinto selo é aberto, ele vê essas almas que foram mortas. Mas foram mortas porque, eu vou voltar aqui para que você analise comigo, mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Ora, queridos, quando nós falamos da palavra de Deus, eu gosto sempre de voltar a esse tema, que é o tema sobre a Bíblia, sobre os mandamentos de Deus. Nós somos uma geração que estamos vivendo um tempo privilegiado, e esse tempo é tempo de últimos dias, onde Apocalipse se refere àqueles que servem a Deus como os santos desses últimos dias, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Naquele período em que João escreveu o Apocalipse, naquele período dos apóstolos, não existia o Novo Testamento inscrito ainda. Não existiam os evangelhos, as cartas, tudo como você vê hoje, os 27 livros. Naquela época só existia o que é chamado hoje de Antigo Testamento. Nós chamamos de Tanar, Torá, profetas e escritos. E os livros que não estavam dentro desse cânon judaico, que estavam fora, mas que são importantes, como o livro de Adão, o livro de Enoque, Sefer Yetzirah, o livro dos Macabeus. Porém, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê realmente, profundamente, de que se refere à Torá, se refere aos mandamentos de Deus. E todo o conjunto de profecias que sempre apontaram para a vontade divina e também para a vinda do Messias. Então, aqueles mesmos discípulos do século I, os discípulos de Yeshua de Nazaré, judeus, que ainda enfrentavam perseguições no seu tempo com outros judeus que não acreditavam em Yeshua como Messias,
também enfrentavam perseguições como outros irmãos gentios que se convertiam ao Deus de Israel através da fé do Messias Yeshua, e também enfrentavam perseguições externas também com o Império Romano. Então foi um período muito tenso, um período de grande perseguição, e eles guardavam os mandamentos de Deus e também o testemunho de Yeshua como Messias de Israel. E a geração dos últimos dias, descrita pelo Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, mostra para nós essa geração final como a geração que guarda a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. Depois, no século já 2, 3, que começam a consolidar-se os pergaminhos encontrados e papiros acerca ali dos escritos neotestamentários, depois foi feito um concílio e ali foi determinado quais seriam os livros que entrariam nesse cânon chamado cânon cristão. Por isso, a partir daí veio a formação desse cânon cristão, esse cânon neotestamentário, né, de livros neotestamentários, que é todo o Novo Testamento que você sabe que tem hoje, ou seja, a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Então isso é bem posterior a esse primeiro tempo, onde aconteceram as grandes perseguições. E quando a gente fala de João, seu contexto era esse. O próprio João foi para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Yeshua. Porém, quando nós analisamos essa visão aqui do quinto selo, que ele vê as almas dos que foram degolados, dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e o testemunho que deram, então nós vemos verdadeiramente que há uma atividade espiritual nos céus. Claro que João está vendo almas daquele período em que ele vivia, pessoas que foram mortas, pessoas que foram perseguidas e foram tanto judeus quanto não judeus crentes em Yeshua, que não abandonaram a fé, mas foram até a morte, ou seja, tombaram sobre os seus próprios sangues nesse mundo, mas chegando aos céus com a sua vitória nas mãos. A esses que clamavam por vingança, por Necamá diante dos céus, Adonai Todo-Poderoso, até quando? Admatai, o Senhor não vai vingar o nosso sangue. Foi dada uma palavra para eles, foi dada uma palavra de consolo para eles. E eu quero que você volte aqui ao texto comigo novamente, conforme está escrito no Sefer Hitgalut. Voltando ao texto, nós lemos, e foi dado a eles vestes brancas, e lhes foi dito que descansassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos, que também haviam de ser mortos como eles. Nós sabemos que Deus tem um propósito na vida de cada um e há pessoas, sim, que Deus separou, Deus chamou para que sejam mártires, para que sejam pessoas que vão praticar nos seus últimos momentos de vida, no seu último fôlego de vida, o que nós chamamos de Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, a santificação do nome de Deus. Não negando a fé em Deus, guardando os seus mandamentos e também mantendo a fé em Yeshua como Messias de Israel, sendo fiel ao verdadeiro e único Rei de Israel, Melech HaMashiach, Yeshua de Nazaré. E o que é dito para eles? Que eles descansassem um pouco mais. E foi dado vestes brancas para que eles se vestissem, para que eles pudessem descansar até que se completasse o número dos seus irmãos e conservos, que também deveriam morrer, né? Por testemunhar também da palavra de Deus e o testemunho de Yeshua. E quando a gente vê na sequência, eu trago agora para vocês que esse pensamento, ele não é um pensamento só porque no presente momento em que estamos vivendo de grandes perseguições, perseguições até de outros Yehudim, de outros judeus que não creem em Yeshua, e no seu zelo pelo judaísmo, eles querem atacar a pessoa de Yeshua, eles querem atacar, né, o judaísmo messiânico, como que isso não existe, isso é uma seita. Isso já acontece há 2000 anos, isso não é uma novidade, mas nós seguimos na nossa emuná e na nossa fé. E deixa bater, porque quanto mais bater, mais nós vamos crescer. Sempre foi assim, não é? E porque sabemos o que é a verdade, estamos na verdade e podemos viver a verdade de Deus com muita alegria, porque não é somente de ouvir falar, nós vivemos essa verdade, não é?
E quando nós olhamos para todo o processo dos últimos dias, inclusive dentro da geopolítica em relação a nações, né, aonde há tanto judeus crentes no Messias, quanto também gentios crentes, né, chamados de cristãos em países principalmente muçulmanos, países também comunistas, como a China comunista, como a Coreia do Norte. Então, muitos servos de Deus estão sendo perseguidos, estão sendo torturados, estão sendo mortos, estão sendo triturados, né? Massacrados por esses regimes, por esses sistemas. Então, desde que João viu essa visão até hoje, nós temos uma quantidade grande de santos de todas as nações da terra e do próprio povo judeu, que são crentes no Messias Yeshua e têm sido mortos e perseguidos pelo testemunho que dão, pela palavra que eles testificam. E quando nós analisamos, por exemplo, alguém poderia me dizer, mas Rabino, a gente não está falando aqui de judaísmo messiânico que guarda a Torá, que guarda as mitzvot da Torá. O cristianismo não guarda as mitzvot da Torá. O cristianismo tem uma interpretação de que a lei acabou, agora está na graça, então não come caché, não guarda o Shabat, não guarda as festas. Então, como entender isso? Muito importante a gente entender que Deus avalia as pessoas de maneira diferente como nós avaliamos. Nós achamos que o nosso tempo tem que ser estabelecido. Nós não temos a paciência que Deus tem, nós não temos a longanimidade que Deus tem, é por isso que Ele é Deus, né? E Ele é temido por isso. Porque no momento de julgar e estabelecer juízos, Deus oferece o seu perdão e a sua misericórdia. Deus é complacente, misericordioso e compassivo, né? Hanum Verahum. E, e quando a gente olha para essa quantidade de cristãos que, mesmo não tendo conhecimento pleno da Torá, eles guardam a Bíblia, que compreende Antigo e Novo Testamento, ou seja, o Tanar judaico, que é a Torá, os profetas escritos, e a Brit Hadashah. Quando eles guardam essa palavra com eles, andam com essa palavra com eles em países muçulmanos, em países comunistas, aquela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Por mais que eles não tenham a compreensão de guardar os mandamentos, porque foram ensinados a não guardar, mas eles amam a palavra de Deus, eles amam o povo de Deus, e o Novo Testamento, a Brit Hadashah, que eles seguem mais fielmente, tem o testemunho de Yeshua. Então, de fato, quando olhamos para os nossos irmãos no Oriente, quando nós olhamos para aqueles que estão morrendo, sendo torturados, sendo mortos na mão do Estado Islâmico, dos islamistas, ou seja, dos muçulmanos radicais, como até mesmo no Irã, como também em vários outros países do Oriente Médio, e também na China comunista e na Coreia do Norte, nós vemos que eles estão morrendo porque não abandonam a palavra de Deus e nem o testemunho de Yeshua. Então, claro que de uma maneira mais literal, nós teríamos o cumprimento das mitzvot, como nós sabemos e compreendemos, mas de uma maneira, da maneira como foi que chegou para eles a palavra de Deus e como eles têm vivido, eles estão guardando os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua, ou seja, a palavra de Deus e o testemunho de Yeshua. Então é muito importante a gente entender isso e não ter um sentimento ou um pensamento radical acerca do que eles estão vivendo ou não, até porque eles estão morrendo por esse testemunho e não negam a fé e vão até o fim. E eu quero compartilhar com vocês alguns pontos, mas antes eu quero mostrar também que esse evento que nós vemos em Apocalipse, de João estar vendo as almas dos justos, as almas dos santos, isso não é um evento isolado do judaísmo, porque o judaísmo também tem essa mesma percepção, tá? A mesma compreensão espiritual de que as almas dos justos estão lá no altar de Deus, nos céus. Eu vou compartilhar aqui textos da tradição judaica com vocês, conforme esse que está aqui, é um Hidushei Agadot, né, sobre Brachot. Ele vai dizer, vamos colocar a tradução para vocês aqui. Zevul, em que nele está a Jerusalém celestial e o templo, o altar edificado, e Michael, ou seja, Miguel, o grande príncipe.
que está de pé e oferece sobre ele um corbã, uma oferta degolada todo dia. Como está dito, oferta Michael lá uma oferta. Ele oferta as almas dos justos, como se disse nos Midrashim. E foi dito que sua casa celestial, o templo, está diante da casa de oração deles. Então veja, está falando de altar, está falando de oferta, está falando que os justos são oferecidos no altar. Isso não tem uma conexão com o que Apocalipse está dizendo para a gente? Nós estamos vendo o templo, nós estamos vendo o altar, nós estamos vendo as almas clamando por vingança, e aqui mesmo no texto da tradição judaica, ele diz das orações deles, das orações dos santos, né, dos justos. Ainda temos um outro texto que compartilhamos com todos aqui, ele se encontra no Tratado Hagigá do Talmud Babilônico, 12b até o 6. Zevul, morada, é o lugar, o local de Jerusalém celestial e do templo celestial. Ali o altar celestial é construído e o anjo Miguel, o grande ministro, se levanta e sacrifica uma oferta sobre ele, como está declarado. Eu certamente edifiquei para ti uma casa de Zevul, um lugar para habitares para sempre. Primeiro, uma referência de 1 Reis 8:13. E de onde derivamos que Zevul é chamado de paraíso? Como está escrito, Isaías 63:15. Olha desde os céus e vê, desde a tua santa e gloriosa morada, Zevul. Então, nós vemos que essa referência do livro de Apocalipse se harmoniza muito com o pensamento judaico também. Um pensamento mais tardio, porque o que está escrito aqui no Talmud, na própria Guemará, é depois ainda da Brit Hadashah. A Brit Hadashah veio primeiro, ali no século I mesmo. Né? Como eu já mencionei aqui, o próprio Talmud, né? A própria Mishnah, a lei oral, que ela foi escrita logo ali por ocasião da destruição do templo, por Yehudá Hanassi, o último presidente do Sanedrim, e também depois, essa mesma lei oral, ela vai ser comentada, ela vai ser discutida pelo período dos Amoraim, dos rabinos ali daquele período, do século II, III e IV, aonde nós temos o período ali dos Amoraim da terra de Israel, né, que vai compor ali o Talmud de Jerusalém, e os que foram para a Babilônia, que vão compor depois o Talmud babilônico. E aqui nas referências que trouxemos, são essas referências um pouco mais tardias. Então, está um pouco mais à frente dos eventos que ocorreram no período do primeiro século dos discípulos, ali de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Então você vê que o pensamento era o mesmo. Um pensamento de que ali está o paraíso e ali onde estão as almas dos justos está o altar de Deus. Então é plenamente harmonizado com o pensamento judaico antigo. Né? Então, trazemos novamente que esses justos que clamam por vingança e até hoje estão clamando, receberão a sua justificação. Hoje, o que nós temos visto no cenário mundial, por exemplo, eu trouxe aqui pesquisa, diz que 100 milhões de cristãos sofrem perseguição. Esses são dados também de uma grande instituição de cristãos no mundo inteiro, chamada Portas Abertas, né, as missões Portas Abertas, e trazem para nós informações que são informações necessárias, mas que nos mostram a realidade espiritual daqueles que têm o testemunho de Yeshua no mundo inteiro. Né? Aqui você tem justamente esse quadro das missões Portas Abertas, aonde traz os 50 países em que cristãos são mais perseguidos. Se você dá uma olhadinha aqui no mapa mundi, você percebe que o mapa mundi ele está de um cinza mais claro, né? E os países onde há perseguição, você vê com os tons mais ali laranja e um laranja mais escuro, quase o vermelho. Então você pode perceber, depois você pode ler com calma aí, onde tem mais perseguições, onde tem menos perseguições, mas todos eles compartilham de perseguições contra aqueles que têm o testemunho de Yeshua. E isso, queridos, está acontecendo com muito mais intensidade. Nós tivemos agora há pouco tempo cristãos na Nigéria sendo exterminados, sendo perseguidos, torturados. Inclusive, o presidente Trump ameaçou que ia entrar lá e iria executar, né, um juízo sobre a Nigéria, sobre esses lugares da África onde estavam matando cristãos. Ou seja, um clamor com destruição de igrejas, de templos, né, extermínios de famílias, de crianças, de jovens. Então, tudo isso, né, a gente está falando da África, mas
nessa figura que você vê orientais também chorando. Na China, nós tivemos meses atrás, saindo nas reportagens, ou seja, informações que vieram ao público, a China destruindo igrejas, destruindo casas de pastores, prendendo e fuzilando pastores. Então, assim, eu tenho um amigo que ele é chinês, né? Ele já estudou conosco na nossa yeshiva, um amigo, né? Um grande amigo, e ele trouxe para nós informações preciosíssimas de lá do que tem ocorrido na China, da perseguição da China comunista, do governo comunista chinês. Coisa terrível. Ou seja, e isso está acontecendo no nosso tempo. Isso está acontecendo agora. Pessoas estão morrendo e sendo torturadas. Então, voltamos ao ponto: igrejas destruídas, né, famílias muitas vezes inteiras sendo fuziladas. Né, quando a gente vê imagens como essa, lembramos daquela época do Estado Islâmico trazendo, né, a sua ira no Oriente contra cristãos e também muçulmanos que não são tão radicais, né? Então, veja que tudo isso é um prenúncio das coisas que ainda virão, né? Que ainda virão nesse período em que chamamos de Tsarag Dolá. Muitos lugares que estão passando por esse sofrimento, por essa tristeza de perseguições, refletem esse quinto selo de pessoas, de almas dos justos que estão clamando diante do altar de Deus. Então, sim, são aqueles que guardam a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Isso nos faz lembrar do tempo antigo, o próprio primeiro século, quando a Roma imperial, contra a palavra do eterno Deus, né, jogava nas arenas servos de Deus, aqueles que seguiam o Messias de Israel, Yeshua de Nazaré, para ali ser espetáculo para os romanos, nos circos romanos e nas arenas, como o próprio Coliseu, para que os leões viessem comê-los vivos. Né? Isso desde lá, desde o século I até os dias de hoje, nós estamos vendo o acúmulo desses santos que tombam sobre os seus sangues e estão sendo preservados no altar de Deus, e como que a mesma palavra se repetindo para eles, é dado vestes brancas, para que eles, e dito a eles, espere mais um pouco, até que se complete o número dos seus irmãos, seus conservos, que devem ser mortos como vocês. Porque vão receber uma grande recompensa quando o nosso Mashiach chegar. E isso está muito perto de acontecer. Por isso, sempre repetimos: você precisa preparar a sua vida, precisa estar de pé na presença de Deus, precisa estar vigilante nesses últimos tempos em que estamos vivendo. Tempos de angústia, tempos de escuridão espiritual, aonde você precisa estar atento, né? Você precisa estar despertado do sono. Você não pode estar dormindo espiritualmente nesses últimos dias. Então, nesse vídeo, o nosso objetivo foi trazer para você, né, a consciência de que este quinto selo, que é aberto, depois dos vídeos que fizemos sobre os cavaleiros, sobre os quatro selos abertos, né, da possibilidade de já estarmos entrando nesse período, você tem a oportunidade de despertar através de mais uma mensagem que estamos trazendo aqui. Veja, faz uma análise desde o século I, né, lá de trás, daqueles santos sendo jogados nas arenas, morrendo nos coliseus, morrendo nos circos romanos, morrendo queimados vivos nas estacas e nos postes, sofrendo martírio, sendo decapitados, como o próprio apóstolo Paulo. Todos esses santos, 2000 anos de história se passa, em 2000 anos de história, tantas pessoas morreram, tantas famílias morreram por causa de não negar o nome de Yeshua e nem a palavra de Deus. E hoje, no cenário que estamos vivendo, continuamos a ver países muçulmanos, países comunistas matando pessoas que temem a Deus e guardam a palavra de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Então, é tempo real de que cumprimentos proféticos estão acontecendo diante dos nossos olhos, estão acontecendo diante dos teus olhos. Então desperta, levanta espiritualmente, aproveita a oportunidade que o eterno Deus está te dando de viver intensamente a palavra de Deus.
Bom, nós vamos terminando por aqui esse vídeo e eu quero lembrar mais uma vez que as vagas da nossa Yeshiva estão abertas. A nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University, você tem uma oportunidade de ouro de participar conosco. Se você quer aprender a palavra de Deus, né, ou seja, aprender no original das Escrituras, compartilhando o hebraico, o grego, o aramaico, desde Gênesis até o Apocalipse, ou seja, Bereshit, Ahrit Galut, dentro do comentário dos sábios de Israel, trazendo grandes informações, preciosidades para vocês. Venha fazer parte do nosso quadro de alunos. Você já é muito bem-vindo. Aqui abaixo do vídeo você tem todas as informações necessárias para entrar em contato com a nossa secretaria e se inscrever na nossa Estivá. E nesse ano de 2026, né, participar de momentos maravilhosos ao qual o Eterno tem nos proporcionado. A todos que têm estudado na nossa ZIL, na Zeit Yosef Yeshiva University. Bom, que o Eterno vos abençoe. Nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Shalom Uvraha e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Barur, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo, eu preciso disso, então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.